Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é sábado, 13 de junho de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. Banrisul, precisa sacar, Pix, saque nos Banripontos, sempre perto de você. Nosso programa tem Luciano Vargas na mesa de áudio, a central técnica sob responsabilidade de Rafael Baldez e Jefferson Gomes. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, reportagens de Giandro Michael, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Precisa sacar? Vai de Pix Saque nos Banripontos, saque até R$3.000 usando o celular rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater com o Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Na região administrativa da Emater de Frederico Westphalen, a semeadura da canola já foi concluída. As lavouras apresentam estabelecimento e desenvolvimento adequados, favorecidos pelas condições climáticas. Os manejos se concentram na aplicação de nitrogênio em cobertura para atender à demanda nutricional da cultura durante o crescimento vegetativo. Na região de Juí, a semeadura da canola alcança 95% e deverá ser concluída nos próximos dias. As chuvas da última semana favoreceram a retomada da germinação, melhorando o estande final de plantas. A baixa luminosidade e as temperaturas abaixo do ideal têm dificultado o controle de azevém e de outras plantas daninhas. Na região de Passo Fundo, aproximadamente 90% da área projetada já foi semeada. A previsão de cultivo é superior a 30.000 hectares. Na região de Santa Maria, projeta-se incremento de aproximadamente 40% em comparação ao ciclo anterior. Em Tupanciretã, a semeadura foi concluída. Houve necessidade de replantio em algumas lavouras e parte das áreas apresenta estande de plantas inferior ao ideal. Na região de Santa Rosa, há expectativa de expansão superior a 30% em relação à safra de 2025. A semeadura da canola alcança 88% da área. A maior incidência de radiação solar e as temperaturas em elevação aumentaram a evapotranspiração, refletindo em menor turgidez foliar. Nas áreas em floração, há preocupação com possíveis geadas na segunda quinzena de junho. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Obrigado, Matheus. Hora agora dos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Leandro Mariani Mittman. Olá, meus amigos da Guaíba, tudo bom? Leandro Mariani Mittman, editor assistente de Rural do Jornal Correio do Povo. Aqui mais uma vez para relatar aí sobre o nosso caderno de final de semana, caderno agro de final de semana, o Correio do Povo Rural, que sempre traz assuntos aprofundados aí. A gente aborda, dá um aprofundamento para assuntos relacionados ao mundo agro aí do Rio Grande do Sul ou do Brasil. Final de semana, esse caderno desse final de semana destaca a reforma tributária. A gente buscou esclarecer aí o que vai acontecer com a reforma tributária, o que vai acontecer com o produtor rural, sobretudo, né, naturalmente. O caderno falou com especialistas aí que contam um pouco aí sobre que tipo de mudanças vão acontecer para o produtor rural. A gente, em síntese, assim, vai ser implantada a contribuição de serviços, contribuição sobre bens e serviços, que vai substituir o PIS e o COFINS, que são impostos federais.
E o imposto, também vai ser implantado o imposto sobre bens e serviços, que vai substituir o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal. Bom, todo esse processo está em implantação, vai estar a pleno mesmo implantado em 2033, mas a partir de 27 já muda, depois em 28. Mas entre uma série de abordagens aí, fica claro, pelo que a gente apurou, de que as coisas ficarão mais esclarecidas para o produtor rural. Ele vai pagar o tributo, ele vai ter retorno em créditos, e então ele saberá aonde ele está pagando imposto, porque hoje em dia se paga imposto aí não só para o produtor rural, enfim, todo contribuinte, e nunca se sabe onde é que está pagando. Está lá o valor cheio, se paga e não se sabe exatamente o que é o que. E a ideia é que a reforma tributária torne isso mais claro. Isso também vai exigir, pelo que apuramos, muito mais organização por parte do produtor rural, para se adaptar a essa reforma tributária. O Caderno também traz aquela coluna muito emocionante, sempre campeirada, do Paulo Mendes, nosso colega Paulo Mendes, que dessa vez ele conta a história de amor aí do Ataíde e a Dolores. É uma história que começou trágica, enfim, um amor que começou por uma questão trágica e terminou muito emocionante aí, com eles morrendo juntos. Enfim, tem toda a história aí do Dolores e Ataídes. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Leandro. E a gente repercute agora uma das principais notícias da semana, que foi a aprovação no plenário do Senado do projeto de lei 5122, que trata da renegociação da dívida agrícola. O Senado aprovou com alterações o projeto que autoriza o uso do dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal, de outros fundos supervisionados pelo Ministério da Fazenda e de fontes definidas pelo Executivo para financiar a renegociação de dívidas rurais decorrentes de eventos geopolíticos internacionais e climáticos. Pelo texto, poderão ser beneficiários da linha de crédito especial os produtores rurais, associações e consórcios que no período entre 2019 e 2025 tenham registrado em 2 ou mais safras perdas de no mínimo 30% da renda bruta agropecuária comprovadas por laudo técnico. Para produtores, a linha de crédito terá valor máximo de R$10 milhões. Já as associações poderão usar R$50 milhões. O prazo para a quitação do novo financiamento, sem incidência de multa de mora e outros encargos, será de 13 anos, incluídos ao menos 2 de carência, com juros que variam de 3,5% a 7,5% ao ano. Ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, lamentou a falta de acordo com o governo para a votação de um texto consensual. Ela afirmou ainda que a renegociação é essencial para o setor agrícola, que enfrenta um cenário de dificuldades motivado por diversos fatores. Nós temos as commodities em baixa, nós temos os juros em alta, nós plantamos uma safra com o dólar a 6 e estamos colhendo com o dólar a 5. Isso é mortal para os preços dos agricultores, fora o problema que o Rio Grande do Sul teve climático e outros estados brasileiros, mas o mais emblemático foi o Rio Grande do Sul, com 4 safras perdidas pela seca e uma grande inundação. Uma sugestão apresentada pelo PT faz uma ressalva quanto ao uso de dinheiro do Fundo Social voltado para a educação nas renegociações, como lembrou o senador Rogério Carvalho, representante de Sergipe. O acordo que foi feito foi no sentido de preservar o Fundo Social. Pode ser usado o Fundo Social desde que preservada a sua função primordial e aquilo que está previsto em outras legislações. O texto aprovado ainda permite a concessão de desconto para a liquidação até o final de 2027 de dívidas de mini, pequenos e médios produtores rurais referentes a operações de crédito contratadas até 31 de dezembro de 2018 e a renegociação de dívidas de produtores de municípios nas áreas de atuação da Sudene e da Sudan. O governo também poderá ampliar sua participação em fundos que tenham por finalidade garantir o risco de crédito de operações de financiamento e de custeio realizadas por produtores rurais e suas cooperativas. Além disso, o Executivo será obrigado a publicar anualmente relatório consolidado sobre a execução de medidas de apoio e reestruturação de dívidas previstas no projeto. A proposta volta para análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
Também no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar de piscicultura, pois com a chegada das temperaturas mais baixas aqui no sul do país, a atividade entra em um período que exige uma atenção redobrada no manejo, né, por parte dos produtores, né? O frio impacta diretamente, né, o desenvolvimento dos peixes, e a gente vai saber exatamente quais são estes cuidados que deve se ter, não é? Por parte dos piscicultores, conversando a partir de agora com o médico veterinário Carlos Roberto Vieira da Cunha, que é assistente técnico regional do escritório da Emater aqui de Porto Alegre. Caríssimo Carlos Roberto, seja bem-vindo ao Guaíba Agro. Muito obrigado, Sandro. Prazer falar contigo e falar com os ouvintes da Guaíba. Bom, satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Vamos falar então exatamente, não é, desses cuidados que deve se ter, até antes de a gente entrar exatamente, não é, no assunto em si. É importante a gente ressaltar que a gente tem as espécies nativas, né, que são adaptadas, não é, às condições, inclusive de clima aqui da região, e temos a tilápia, não é, que é uma espécie exótica e que é profundamente produzida já, principalmente no Paraná, em outros estados, mas aqui nem tanto, né? Aqui até a gente tem outra espécie, que é a carpa, que também é exótica, mas também se produz. Então, esse cuidado ele é mais direcionado a essas espécies exóticas ou também às espécies nativas? Na verdade, todo peixe, né, ele tem uma temperatura de conforto que, né, mesmo sendo nativo, não é a temperatura de inverno, claro. Né? Claro. É importante ressaltar que o peixe ele é pecilotérmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a temperatura, né, corporal dele varia de acordo com a temperatura da água. Então, ele não tem capacidade de regular a temperatura como nós. Perfeito. Né? No inverno ou verão, nossa temperatura está 36, 36,5. O peixe não. Então, o que acontece com o peixe? O metabolismo dele, como um todo, ele varia conforme a temperatura da água. Então, Perfeito. se a água está numa temperatura mais baixa, ele vai ter o metabolismo mais baixo, né? Então, ele não vai reproduzir, ele vai parar de comer ou comer menos, coisa e tal. Sim. E, obviamente, né, vai depender da espécie do peixe, não? Então, como disseste, né, peixe nativo, ele está mais adaptado a essas temperaturas, e os peixes que vieram de fora, né, os exóticos, né? Não por acaso a carpa é a mais criada aqui no Rio Grande do Sul, justamente porque ela veio da China, né, que é uma temperatura mais próxima da nossa realidade aqui. Já a tilápia, que vem do norte da África, já tem uma temperatura mais alta, né, um peixe tropical, então, obviamente, ele sente mais essa diferença de temperatura, né, e traz muito mais problemas, né, então, para a tilapicultura do que para as criações, então, de jundiá, por exemplo, que é uma espécie nativa, ou das próprias carpas, né, que a gente tem bastante em volume de criação aqui no Rio Grande do Sul. Qual é a faixa considerada ideal de temperatura de quanto a quanto, na água? Bom, o ideal seria próximo de 25, né? De 23 a 27, né? Numa faixa mais ou menos, né, nessa coisa. A gente usa o 25 como média, como padrão. Ou seja, mas alguma coisa muito acima da temperatura nesse momento, por exemplo. Com certeza. E o importante é dizer que a temperatura da água, né? Sim. E não a temperatura atmosférica, porque, sim, obviamente, existe uma variação na temperatura atmosférica que nem sempre se reflete exatamente igual à temperatura da água. Por isso que uma ferramenta importantíssima da piscicultura é o termômetro. Perfeito. A gente orienta os nossos produtores todos a terem um termômetro para, inclusive, tomar a decisão de alimentar os peixes e tudo mais em função da temperatura da água. Tá bem. Bom, vamos começar então exatamente por essa questão da alimentação, aporte nutricional também, porque a gente tem outros detalhes importantes na criação, mas o que se deve fazer de diferente nessa época do ano quanto à questão nutricional, à ração, enfim? Bom, já existem algumas rações, né, que são mais concentradas, têm um teor maior de proteína e energia, né, mais calóricas, justamente pelo peixe ingerir uma quantidade menor, elas são mais concentradas. Então, isso já existe algumas rações, algumas marcas, né, no mercado que tem essa ração que seria para temperaturas mais baixas, né? Tá bem. Isso é uma coisa. Mas antes da gente falar de uma ração, né, melhor, especial, coisa e tal, a gente tem que falar do monitoramento, né? Eu vou reforçar, vou encher o saco a questão do monitoramento da temperatura. Tá. Então, sempre que o produtor for alimentar os peixes, e principalmente nesse período mais frio, ele tem que ver a temperatura da água. Tá. Se ela tiver, né, numa temperatura muito baixa, tu não vai alimentar os peixes. Então, Perfeito. São vários dias de inverno que a gente pode não alimentar os peixes. Isso é menos prejudicial, eles não receberem a ração, do que tu oferecer ração, eles não consumirem,
pelo metabolismo estar muito baixo, eles não consumirem, né, não estão se alimentando, Uhum. e essa ração ela vai acabar se decompondo na água e vai prejudicar a qualidade da água. Exato. Então, a gente está achando, né, que além de rasgar dinheiro, né, justamente porque o peixe não vai consumir a ração, a gente está prejudicando a criação, a gente está prejudicando a qualidade da água, e isso pode resultar, inclusive, em mortalidade de peixes, né, a médio prazo. Então, o termômetro é nosso amigo, né, principalmente, né, aliás, não só no inverno, no verão também, porque o excesso de temperatura também é prejudicial. Então, a gente tem uma faixa ideal, a gente usa toda a quantidade de ração em função da nossa biomassa, da quantidade de peixe, do peso dos peixes e tudo mais. E aí a ração, claro, ela tem uma granulometria, um tamanho da bolinha, né? Compatível com a boca do peixe, o teor de proteína nos peixes mais jovens, tudo mais. Mas nesse caso que nós estamos falando aqui de inverno, é importante sempre monitorar a temperatura da água antes de decidir alimentar os peixes. Inclusive alimentar, né, no caso de outono e inverno, alimentar nas horas mais quentes do dia, desde que essa temperatura esteja, né, 18 graus ou mais no caso da tilápia, né? A nossa recomendação, até existem recomendações diferentes, tem gente que usa, né, 15, 16 graus, mas a nossa recomendação é de 18 graus. Abaixo de 18 graus da água, não alimenta os peixes. E sempre medir a temperatura para te saber, né, se tu já pode oferecer então, né, porque a gente sabe, né, que conforme o dia, saiu o sol, hoje provavelmente de manhã cedo a água estava abaixo disso, logo que veio o sol, coisa e tal, talvez, né, eu não estou perto de um açude agora para te dizer exatamente qual é a realidade agora, mas provavelmente agora a temperatura já pode estar entre 18 e 20 graus da água, que já seria possível, então, alimentar numa uma porcentagem dessa ração, né, e aí a gente também vai, além de decidir alimentar ou não, a gente também vai dar parcialmente essa ração conforme, né, essa temperatura. Então, a gente, numa temperatura, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de 20 graus, a gente usaria metade do volume que a gente arrastaria os animais, a gente usaria só metade. Né? Então, ela é proporcional à temperatura, essa quantidade de ração que a gente usa. A questão da luminosidade, da própria luz solar também precisa ser acompanhada, observada, não é? Sim, claro, a gente sempre vai alimentar os peixes quando tiver com bastante luz, até porque, né, quando começa a diminuir a luminosidade, imagina, dentro da água, né, já diminui mais ainda, tem o filtro, né, da água, dependendo da coloração da água, né, os raios solares vão entrar menos ainda, dependendo da profundidade do viveiro, né, desse açude onde estão os peixes, vai entrar menos ainda, então a gente sempre, né, alimenta com a maior quantidade de luz possível, né. E tem a questão aí das próprias, das algas também que se formam, não? Exatamente. Questão, inclusive, de produção de oxigênio dessas algas. Pois né? Além da tilápia, por exemplo, que a gente está falando, né? É uma espécie que filtra algas, né? Ela se alimenta também de fitoplâncton, que a gente chama, são as microalgas. Exato. Né? Nas carpas, a gente também tem a carpa prateada, que é uma carpa filtradora, que também se alimenta de fitoplâncton. Então, isso a gente quer, é necessário para a água, para alimentação e para a produção de oxigênio na água. Né? Isso é muito mais que tu sabe que no inverno, né? Como o metabolismo dele dos peixes está mais baixo, a gente não tem esse problema. Geralmente a gente não tem esse problema de oxigênio. Entendi. O que a gente tem problema mesmo são das temperaturas baixas, né? E daí, claro, se tu incrementar ração, tu der a ração, vai acabar prejudicando, né? Consumindo oxigênio também, essa ração se deteriorando e tudo mais. Mas o risco maior que a gente tem no sanitário, então no inverno, são pelas baixas temperaturas, né, deprime o sistema imunológico dos peixes, né, fica suprimido e acaba tendo algumas doenças, né, elas se manifestam mais fácil nesse período de frio, justamente pelo sistema imunológico dos peixes está também, né, por baixar o metabolismo, também baixa as defesas dos peixes e acabam, né, manifestando algumas doenças. Né? Essa questão do oxigênio e o próprio pH também, regular o pH também passa necessariamente exatamente por essa questão nutricional, não é? Ou há formas também de medir e fazer esse controle? E aí vale. E aí eu pergunto, se isso vale para açude, para tanque escavado, para tanque elevado, ou é tudo diferente? Na verdade, a gente tem que fazer o monitoramento da água, né? E melhorar as condições de qualidade da água em todo tipo de criação. Mas quanto mais extensiva a criação, menos a gente tem esse poder, né, de influenciar, de mudar isso, né? Então, nesses grandes açudes, grandes barragens que a gente vê, a gente fica muito à mercê da natureza, né? Claro que a gente pode usar calcário e tudo mais para melhorar o pH, como tu disseste. Inclusive, tem um fator, né, um parâmetro que a gente diz de qualidade da água muito importante com relação ao inverno, que é a alcalinidade da água. Quanto maior a qualidade, isso já está
né, demonstrado, comprovado por inúmeros trabalhos, quanto maior a alcalinidade da água, maior a capacidade do peixe de enfrentar o inverno, essas temperaturas mais baixas. A sobrevivência dos peixes, inclusive, quando tem uma queda muito grande de temperatura, quando a alcalinidade da água está mais alta, eles tendem a sobreviver mais e ter menos, né, problemas sanitários com relação a isso. Tá bem. Bom, isso para quem está produzindo, mas também essa é uma época para fazer o planejamento para a primavera, não é? E aí seria importante usar esse período para o quê? Para reduzir o plantel, para diminuir a densidade dentro dos viveiros? Como é uma época que não tem ganho de peso, né? Então, a boa parte dos piscicultores aqui no sul, eles tentam vender, né? E aí a gente tem a Semana Santa, que é a época, né? Perfeito. O auge de comercialização, né? Todos os produtores querem, né, se livrar dos peixes, vender todos os peixes antes de esfriar, justamente para não ter esse problema, né? Claro. De sanitário, problema de mortalidade, né? Esse problema de qualidade da água, e também que os peixes acabam emagrecendo, porque tu tenta chegar com peixe gordo, né? Com peixe em bom estado nessa época, justamente que eles vão parar de comer, que eles vão perder peso. Mas nem sempre tu consegue, né? Botar todo o teu peixe no mercado ao mesmo tempo, porque, né, tu imagina, todos os piscicultores do Rio Grande do Sul querendo vender ao mesmo tempo, isso não é possível. Então, alguns produtores, eles têm que passar o inverno com peixe, né? Inclusive, quando é policultivo de carpa, são animais, né, com uma densidade, criados numa densidade mais baixa, que levam mais tempo, utilizando mais a natureza e menos ração artificial, então são animais que demoram mais para aprontar, então, obviamente, eles vão passar 1, 2, às vezes até 3 invernos até estarem a ponto de comercialização. E mesmo as tilápias, né, o abatedor, ele quer abater o ano inteiro, então tem alguns produtores que vão passar o inverno com esse peixe para continuar ofertando, né, ter uma oferta mais constante durante todo o ano. Tá bem, e a gente tem algumas ferramentas, né, que a gente lida. Por exemplo, né, a questão da alcalinidade, né, com calcário e tudo mais, tentar manter a alcalinidade da água, o peixe entrar um inverno gordo, né, mais forte, como eu comentei, a questão do horário da alimentação, suspender, então, a alimentação e adubação quando a temperatura está muito baixa, monitorar e avaliar, né, nos horários mais quentes, quando a temperatura está mais alta, para fazer alimentação, evitar manejos para não estressar os animais quando está frio, né, muito frio. E tem uma dica, principalmente para a tilápia, quando a gente tem uma produção mais intensiva, que tem uma carga, né, uma biomassa, que a gente chama, né, um volume maior de peixes, né, no inverno, que a gente usa, né, nessas produções, né, semi-intensivas e intensivas, a gente usa o aerador, né, exato, para incrementar o oxigênio da água e tudo mais. E no inverno, como eu te falei, a falta de oxigênio não é um problema tão constante, mas a gente usa o aerador estrategicamente para fazer o quê? Para desestratificar a água. Porque a água, né, como o ar quente sobe, a água quente sobe, então ela fica em camadas conforme a temperatura dentro do viveiro, dentro do açude. Então, o que acontece? De noite, quando a atmosfera está muito fria, ela resfria essa camada superficial da água, que baixa a temperatura e desce, e a água do fundo sobe. Quando essa água do fundo sobe, a gente chama de inversão térmica da água, isso leva todas aquelas porcarias que estão no lodo no fundo do açude, leva tudo para cima, né? Porque existe uma substituição, né? A água que estava lá em cima, ela resfria na atmosfera da noite, né? Os dias mais frios. Então, existe essa inversão térmica e leva metano, gás sulfídrico, tudo que é tóxico, o peixe que estava lá escondido no lodo, ele vem para a coluna d'água e acaba tendo a mortalidade muito mais por intoxicação desses peixes, porque pela temperatura baixa propriamente dita. Quer dizer, o peixe, ele não morre de frio na grande... Não que seja impossível, claro que pode, né? Mas geralmente os peixes têm essa mortalidade súbita de peixes no inverno pela intoxicação desse material, né, que é tóxico e que estava quietinho no lodo lá no fundo do viveiro e acaba subindo nessa inversão térmica. Então, o que a gente faz para evitar isso? A gente usa o aerador durante esse período mais quente do dia, né, que geralmente é perto do meio-dia, começo da tarde, usa o aerador justamente para ele misturar a água. Então, ele mistura a água e ela não fica estratificada. Excelente. Né? Então, quando tem o frio da noite, não dá tempo dele fazer toda essa inversão, porque a água está toda misturada. Se ele ficasse todo dia, né, já separado, isso seria uma coisa muito, muito rápida e tenebrosa, né, para a criação, porque realmente a gente tem mortalidades súbitas assim de perder toda a criação em noites frias, né? Perfeito. Isso é um grande problema, principalmente da tilápia.
Excelente, muito bom. Bom, e a tilápia, cara, a gente falou agora há pouco aqui, né, pelas condições aqui de clima, né, nós temos a carpa, que também é exótica, não é? Mas ela está adaptada, vem lá do Oriente, lá, né, da Ásia, e claro, as jundiá, traíra, lambari, enfim, esses peixes nativos já estão aqui adaptados, porque são daqui efetivamente, mas a tilápia hoje é o grande, é o carro-chefe, eu acho, na piscicultura brasileira, não é? A demanda é cada vez maior, e aqui como é que a gente tem visto esse cenário aqui, né? Nós tivemos até questões de legislação, não é? Que impediam há algum tempo aí o cultivo. Como é que está hoje essa produção aqui no estado do Rio Grande do Sul? Ela ainda não está como no Paraná, por exemplo, né? Exato. Você tá, no começo, o Paraná, ele está num outro nível, numa outra realidade, com uma produção bem maior do que a nossa, né? Muito maior. Mas a tilápia vem buscando seu espaço aqui e cada vez mais conhecida, né? Há 10, 15 anos atrás, pouca gente conhecia a tilápia. Hoje ela já está bem mais conhecida, né? Ela tem feito parte das feiras, né, da Semana Santa, a feira do peixe da Semana Santa. Antigamente tu só via carpa, hoje tu já vê tilápia em todas as feiras, né? Aqui em Glorinha, né? Aqui em Glorinha a gente tem um produtor que tem o próprio frigorífico dele aqui, né? Isso. Santo Pescado, inclusive, o meu peixe da Semana Santa foi dele. Então, olha aí. Foi de Glorinha, isso. Eu visito as feiras, né? É do Cleiton lá, né? Fazer. Isso, Cleiton. E quando eu passei pro Glorinha, né? Inclusive, eu acho que eu peguei os últimos ali do freezer, rapou o freezer. Até antes do final da feira, ele já não tinha mais peixe. Justamente demonstrando, né, esse mercado aí em expansão aqui no Rio Grande do Sul também, o reconhecimento da qualidade, né? Do filé de tilápia, principalmente, né? Exato. Como carro-chefe aí da produção da piscicultura hoje, e vem tomando espaço. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, né? A gente não vai conseguir ter a mesma produtividade que os estados mais quentes aí do país, obviamente. Sim. Tem essa limitação, mas a gente tem que saber conviver porque tem o mercado aí, claro. Expansão, né? Exato. O próprio Cleiton conhece bastante isso, né? Exato. Justamente, não conseguiu dar conta, né? Isso é um problema bom, né? Que a gente tem do mercado em expansão e a gente se organizando, o mercado se organizando. Mas isso daí é um problema que o próprio Cleiton, né, que tu citaste aí, que tem uma agroindústria, nessa época agora fica difícil, né, de conseguir fornecimento a partir de agora, né? O pessoal que aprontou o peixe, que o peixe está no tamanho bom, todo ele tenta, né, baixar o peixe, todo mundo ao mesmo tempo antes do frio para não pegar, né? Justamente não ter esse problema sanitário, problema de mortalidade. Então a gente tem que adaptar a cadeia, né? Esse é um dos nossos trabalhos enquanto, né, assistência técnica na piscicultura, é tentar adaptar essa cadeia produtiva com as exigências do mercado, né? Porque o consumidor que quer comer peixe, ele quer comer peixe em qualquer época do ano, né? Não necessariamente só quando a temperatura está boa para a criação, né? Obviamente. Perfeito, muito bom. Olha, uma excelente entrevista com o nosso Carlos Roberto Vieira da Cunha, médico veterinário, assistente técnico regional da Emater, aqui do escritório de Porto Alegre. São quantos municípios mesmo atendidos, Carlos Roberto? A nossa região de Porto Alegre são 72 municípios. É bastante. Da volta. É a maior região em termos de quantidade de municípios aqui que a gente atende na Emater, né? A Emater se divide em 12 regiões, sim, né? E pega todos os municípios do estado, né? É a capilaridade, sim, todos, né? 497, 100%, né? Onde, né, eventualmente, por algum caso de aposentadoria ou de transferência, sai um colega, o colega do município do lado atende até ter a reposição, né? Perfeito. Nossa obrigação é atender 100% do território do estado, do Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco no Guaíba Agro, muito bom. De nada, sempre à disposição, e quando precisar, só prender o grito que nós estamos à disposição. Da mesma forma aqui. Um grande abraço. Abraço. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. Banrisul precisa sacar, Pix-Saque nos Banripontos, sempre perto de você. Voltaremos em instantes. Vem aí o Luiz Tosca e o Guaíba Notícias. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro deste sábado, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Precisa sacar? Vai de Pix-Saque nos Banripontos, saque até R$3.000 usando o celular, rápido e perto de você.
tem agro, tô na Guaíba. Bem no Guaíba Agro da manhã deste sábado, nós vamos falar da apresentação do balanço Recupera Rural RS, 2 anos de reconstrução da agropecuária gaúcha, que aconteceu nesta terça e quarta-feira desta semana, um evento promovido pela Embrapa no auditório do Ministério da Agricultura na capital. Foram apresentadas 2 notas técnicas que se complementam, ao identificar os ambientes mais sensíveis do território gaúcho e quais as áreas que demandam maior atenção nas estratégias de recuperação e adaptação após, então, as enchentes de 2024. Para a gente detalhar um pouco mais, então, das áreas mais prejudicadas, o que deve ser realizado a partir de agora, está na ponta da linha conosco Ernestino Guarino, que é pesquisador da nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária e também coordenador do projeto Recupera Rural RS. Caro Ernestino, seja bem-vindo aqui ao Guaíba Agro deste sábado. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui conosco. Bom, são 2 notas técnicas, não é, Ernestino? Exatamente. Nós estamos aqui hoje fazendo esse balanço dos 2 últimos anos de trabalho do Plano Recupera Rural RS, que é uma ação da Embrapa, como você comentou, junto com o Ministério da Agricultura, para apoiar a reconstrução dos sistemas agropecuários do Rio Grande do Sul. Então, nós temos hoje a apresentação dessas 2 notas técnicas. Uma fala sobre os solos, então a extensão e quais são as principais classes de solo que foram afetadas pela chuva de 2024, não só pela chuva, mas também pelos desmoronamentos de 2024. Tá bem. E também falamos sobre as áreas de preservação permanente, que são as matas ciliares dos rios e arroios do Rio Grande do Sul, e da importância delas para a conservação dos solos também, não só da biodiversidade, mas também conservação e manutenção dos solos agrícolas do Rio Grande do Sul. Tá, vamos começar por essa segunda, pelos solos, inicialmente, não é? Que tivemos quais regiões do estado e quais os solos mais afetados efetivamente, por favor? Bom, os solos mais afetados foram aqueles que estão nas áreas mais baixas, aquelas áreas de banhados, de vales, onde o rio, onde o rio sai, quando ele sai da caixa, ele assume esse espaço, que é naturalmente determinado para isso. Então, essas foram as áreas mais afetadas, Então, é importante lembrar que essas áreas têm muita pressão, tanto do setor agrícola quanto do setor imobiliário. Então, são áreas que prestam um serviço ecossistêmico importante na contenção dessas enchentes, mas que em vários momentos ela sofre com essa pressão de diferentes setores econômicos. Então, é muito importante que a gente preserve elas de forma adequada. Bom, a inundação atingiu 550 mil hectares em 94 cidades do estado, que decretaram estado de calamidade, não é? E abrange 20 classes de solos diferentes, caro pesquisador. Exatamente, são mais de 20 classes aí que foram afetadas, E as mais afetadas são aquelas relacionadas com essas áreas mais inundáveis, que é o que é esperado nesse tipo de situação, e que estão ali relacionadas muitas vezes com áreas de plantio de arroz, essas áreas mais baixas, Então, foram bastante afetadas pelas chuvas. Tá certo. Os municípios mais atingidos, proporcionalmente, Nova Santa Rita, Esteio e Canoas, e em área absoluta afetada, Rio Grande, Cachoeira do Sul e Rio Pardo. Exatamente, exatamente. Então, são municípios que são grandes produtores de arroz, como havia comentado a falar, comentei a vocês agora há pouco. Tá certo. Então, são áreas que têm uma grande pressão agrícola nessas situações. Tá bem. E que tem, claro, proximidades, são bacias hidrográficas que se interligam, pesquisador? Isso, a gente tem no Rio Grande do Sul, quase que 60% das águas que caem sobre o Rio Grande do Sul, elas vão sendo drenadas para a bacia do Guaíba, e depois Lagoa dos Patos, até chegar no oceano.
Então elas vêm pelo rio Taquari, Taquariantas, né, pelo Jacuí. Então essas bacias todas elas se conectam em uma grande bacia hidrográfica, que é a Bacia do Guaíba, e que fez todo esse estrago na cidade de Porto Alegre e região metropolitana. Então todo esse processo de alagamento, de alagação, né, de enchente que nós tivemos, ele tem início nas cabeceiras desses rios e nessa situação desordenada que nós temos, ou tínhamos e ainda temos nessas áreas. Tá bem. Bom, também a outra nota técnica trata das áreas de preservação permanente, as APPs. E aí a importância, claro, o papel fundamental da regulação hídrica, mas também na proteção, e mais que isso, a partir das enchentes, da recuperação de matas ciliares, enfim, que são importantes até na contenção dos rios, não? Perfeito, você falou a palavra certa, as palavras certas, né? Regulação hídrica. Uhum. Essa vegetação que desce junto com os rios, né, que vem acompanhando os rios, ela tem esse forte papel de regular a velocidade da água, dos sedimentos que chegam até os rios, né? Então a gente tem cada vez mais, quando a gente retira essa vegetação, uma velocidade maior do rio, a gente tem enchentes mais frequentes, né? Porque o rio não encontra essa defesa natural que a gente tem. Tá. Então é fundamental entender a disposição espacial no território dessas áreas de preservação permanente, que é o que apresentamos nessa nota técnica especificamente, e recuperar essa vegetação que vem acompanhando a margem do rio, para que nós tenhamos segurança, até mesmo para recuperar o solo, né, o solo agrícola, que ele não se perca desta forma, né, de uma forma por erosão. Então tudo isso são serviços ecossistêmicos que essa vegetação nos presta de graça e que a gente vai cortando e abandonando ela sem entender quais são os efeitos da retirada dela ao longo prazo. Tá, então é super importante que a gente retome esse processo de conservação das bacias hidrográficas, de recuperação das margens de rio, para que a gente evite ou diminua os efeitos dessas enchentes que possamos ter no futuro. Tá certo. Quer dizer, dentro desse conceito, não é? Para que se tenha ciência do que aconteceu e planejar a recuperação, a ANA, né, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento, a Universidade Federal, o MAP Biomas, e claro, dentro desse trabalho de pesquisa de vocês, se criou a gente pode dizer uma área de preservação permanente hídrica. Isso é um conceito teórico que a gente pode dizer assim? Isso, o que nós fizemos nessa nota técnica? Nós pegamos dados de várias instituições que foram produzidos ao longo desses 2 anos e também logo após a enchente, né? E nós condensamos em uma única informação e compatibilizamos ela. Né? E a partir disso, com diferentes formas de modelagem via computação, nós criamos como se fossem áreas de preservação permanente teóricas, que seria o que teríamos que ter em campo hoje para ter a margem dos rios protegidas, né? Então isso é uma ferramenta para planejamento ambiental fenomenal, né? É um grande avanço que nós podemos dizer para o estado do Rio Grande do Sul ter isso mapeado, porque a partir disso nós sabemos aonde a gente precisa ter uma maior atenção em recuperação dessas margens do rio, onde está um pouco melhor, onde está um pouco pior, e quais são as estratégias de restauração adequada para cada um desses locais. Tá certo. Quer dizer, 66% destas áreas se concentram em 3 grandes unidades hidrográficas, pesquisador. Exatamente. É o Taquariantas, o Jacuí, e agora a terceira eu vou ficar devendo, me esqueci. É tanta coisa que a gente pensa que talvez seja o Vacacaí, eu acho que é isso. Região central. Então, isso. Então, essas 3 são as principais, né? São as maiores, então são as que a gente precisa ter muita atenção, e foram grandes bacias hidrográficas atingidas pelo evento climático de 2024. Tá certo. O que ressalta a importância da conservação dessas áreas. Claro, ainda a gente tem lá as bacias dos rios Passo Fundo, Várzea e Juí Turvo, que também se integram, também, claro, também preocupam, mas sem dúvida essas áreas então são as mais afetadas do Taquari, Jacuí, Pardo e Vacacaí. Bom, 66% dessas áreas estão concentradas nestas 3 grandes unidades. Bom, 4,5 milhões de hectares integram então essas APPs hídricas
teóricas, e isso dá muito, como disse, não é? O Guarino dá essa possibilidade de ter mais dados técnicos para efetivamente fazer esse trabalho, não é? Porque só na teoria não teria como adiantar. Agora sim, agora tem dados, tem a visibilidade da ocorrência, não é? Exatamente. E é interessante a gente lembrar que é todo um mercado que aparece, que é um mercado que é da recuperação dessas áreas, né? Perfeito. Também a produção, a recuperação dessas áreas de APP, ela também é um mercado financeiro, também pode ser gerada renda a partir da produção de mudas, da coleta de sementes, até mesmo dos processos de restauração, né? Então, existem outras formas também de se recuperar isso por outros processos, pagamento de serviços ambientais. Então, existe toda uma movimentação financeira também envolvida nisso. Então, quando a gente fala em recuperação de margem de rio, não é vamos parar de produzir e vamos ter o prejuízo financeiro, não. É um outro mercado que aparece e a conservação e restauração dessas áreas, como eu disse anteriormente, ela gera um recurso financeiro para o agricultor, que é a conservação do solo agrícola, que é o bem mais precioso que ele tem na sua propriedade, né? É o solo, é onde ele planta, é o que ele tem que mais tomar cuidado. Então, isso passa tudo também pela mata ciliar. Perfeito. Mata ciliar e essa recomposição, acredito que, claro, que com plantas nativas, adaptadas, não é, Guarino? Claro. Claro. Esse é o foco inicial, o foco sempre que a gente tem, é recuperar com plantas nativas. Em algumas situações nós podemos usar algumas espécies exóticas não invasoras, né? Sim. Que tem um problema sério, mas o foco é sempre usar plantas nativas, prioritariamente plantas nativas. Tá bem. Muito bom. Bom, esse é um estudo que já está publicado também, não é? Isso. Esses 2 estudos estão disponíveis na página da Embrapa Clima Temperado, numa aba Notas Técnicas, e estão à disposição de qualquer pessoa para acessar. Perfeito. Muito bem. Foi bastante concorrida essa apresentação, não é? E é um trabalho que já era aguardado, porque a gente ainda, não é, sente os efeitos, né? Já se passaram 2 anos, mas o trabalho continua sendo feito até para evitar que novos desastres aconteçam. Paralelamente, a gente tem aqui um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é a Operação Terra Forte, não é? Que busca recuperar os solos degradados, compactados, enfim. E esse trabalho ambiental, acho que devem caminhar juntos, não é, Guarino? Isso. Eles trabalham, a gente anda junto com a Emater, com a SDR. Essa é uma parte só, isso aqui é um pedacinho do iceberg que a gente está mostrando para vocês, né? A gente está discutindo aqui qualidade de água, recuperação de áreas degradadas, recuperação de solos, tem uma série de ações que estão sendo discutidas. Então são ações desde o escritório, como essas 2 notas técnicas são, porque elas usam informações de sensoramento remoto, até mesmo ações em campo, como unidades de referência técnica, onde nós recuperamos áreas degradadas, recuperamos áreas de solo degradados e mostramos para os agricultores qual é o jeito de ser feito, né? Então isso é muito importante. E não só mostramos como é feito, né? Mas também escutamos os agricultores para entender quais são as demandas deles, para que nós possamos guiar nossa pesquisa com base nas demandas reais dos agricultores. Perfeito. Isso é muito importante também, né? Tá certo. Caríssimo pesquisador da Embrapa e coordenador do projeto Recupera Rural RS, Ernestino Guarino, muito obrigado por atender o convite da Rádio Guaíba e participar conosco aqui no nosso programa Guaíba Agro. Eu agradeço e coloco a Embrapa à disposição de todos para que a gente possa construir um futuro com menos problema, mais adequado e com menos dissociado do ambiente que nós vivemos, né? E evitar esses efeitos das mudanças climáticas que estão batendo na nossa porta. Um grande abraço. Abraço. E assim chegamos ao fim de mais um bloco do nosso Guaíba Agro, em nome do Senar RS, Força para o Agro. É força para movimentar toda a sociedade e Banrisul precisa sacar. Pix saque nos Banripontos, sempre perto de você. Vamos ao intervalo e já voltaremos. Estamos retornando agora com o terceiro bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 13, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Precisa sacar? Vai de Pix Saque nos Banripontos, saque até R$3.000, usando o celular, rápido e perto de você.
Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, nós vamos falar de agricultura de precisão, pois a capital do Rio Grande do Sul vai receber nos dias 13, 14, 15 e 16 de julho o 11º Congresso Brasileiro da Agricultura de Precisão e Digital, também a 17ª Conferência Internacional de Agricultura de Precisão. E a gente vai trazer mais detalhes deste evento que será realizado no Centro de Eventos da PUC, conversando a partir de agora com o Márcio Albuquerque, que é o presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital. Caro Márcio, seja bem-vindo ao Guaíba Agro, aqui da Rádio Guaíba. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos que nos escutam, para falar um pouco aí desse grande evento que nós estamos organizando aqui para Porto Alegre, para o nosso público do Rio Grande do Sul, brasileiro e internacional. Pela primeira vez acontecendo fora da América do Norte, essa é uma das novidades desta edição? Exato, nós vamos pela primeira vez receber a Conferência Internacional de Agricultura de Precisão aqui no Brasil. Esse é um evento de longa trajetória, é o mais importante evento mundial da agricultura de precisão, tem há mais de 30 anos e todas as edições anteriores foram realizadas nos Estados Unidos e uma no Canadá. Certo. E pela relevância do Brasil no cenário mundial de agricultura e de tecnologia para a agricultura, nós estamos organizando junto com a Associação Internacional essa edição aqui no Brasil. Perfeito. Qual é a expectativa de público e exatamente qual é o público-alvo para estes dias? Esse é um evento técnico-científico muito interessante, né, que nós temos a participação de pesquisadores, nós temos a participação de empresas, de usuários de tecnologia. Então ele é um público técnico, mas um público bastante diversificado, né? Nós temos desde professores, pesquisadores, até técnicos de grandes grupos produtores, de empresas que aplicam tecnologia e muitos consultores, né? Nós temos esse ano uma parceria com outra associação do setor, que é a Associação dos Prestadores de Serviços em Agricultura de Precisão, Sim. que está garantindo aí a participação de mais de 140 empresas de prestação de serviços de agricultura de precisão com representantes no Congresso. Perfeito. Bom, o tema agricultura de precisão já é comum a todos nós aqui no Rio Grande do Sul de longa data. Nós temos Não Me Toque, não é, como considerada a capital nacional da agricultura de precisão, temos a Expo Direto lá, enfim, e é um tema em que o gaúcho aqui já está acostumado, não é, a tratar. Mas o digital, não é, agricultura de precisão e digital, o digital, claro que já de algum tempo também, mas ele foi se inserindo aos poucos dentro desse conceito de agricultura de precisão, não é? Com certeza. E muito dessa tecnologia que já está aqui no campo gaúcho brasileiro, ela apareceu primeiro em edições anteriores do nosso CONBAP, o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, né? É um evento que tem aí desde o início dos anos 2000, tendo cada vez mais público, e é um evento que a gente sempre tem participação aí de técnicos aqui gaúchos, de pesquisadores, que participam desse congresso, trocando informações sobre as novidades, para aí nas safras seguintes levarem para as lavouras. E, inclusive, o termo agricultura digital nós adicionamos a algumas edições ao nome da associação e do evento, justamente trazendo a integração, não só a agricultura de precisão tem por conceito tratar a variabilidade das lavouras, né, que existem áreas que necessitam mais insumos, menos insumos. Essa é a base da agricultura de precisão com o uso da tecnologia. Mas com o aumento de uso de sensores, de satélites, de sistemas de informática, de grandes bases de dados para ajudar nessa tomada de decisão, nós inserimos o digital, né, que é a digitalização da gestão das lavouras. Perfeito. Então nós temos nesse evento a oportunidade de estar
trocando as experiências sobre o que já está acontecendo, sobre o que pode se pegar de uma experiência de outra região do Brasil ou do mundo e trazer para as nossas lavouras, como também participar das discussões daquelas tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, ainda estão em pesquisa, né, que vão chegar na lavoura daqui a alguns anos. Tá bem. Estou vendo aqui um número recorde também de trabalhos científicos, são mais de 500 projetos entregues, não é, que serão avaliados. Perfeito. Os projetos, os trabalhos acadêmicos, eles são uma parte importante dos congressos, né, que é quando os pesquisadores das universidades, das instituições de pesquisa e no Congresso Brasileiro, mesmo de empresas, apresentam o que estão pesquisando para que os outros tomem ciência e troquem percepções, troquem experiências, né? Mas junto, esse congresso tem uma característica diferente de outros congressos puramente acadêmicos, que é uma grande participação de empresas. Certo. Assim como nós temos um recorde aí de mais de 500 trabalhos acadêmicos, nós já temos aí mais de 30 empresas de diferentes portes e setores, empresas de máquinas agrícolas, de insumos, de tecnologia para o agro, que também vão estar presentes numa feira que ocorre simultaneamente, né, no mesmo espaço, junto com as apresentações técnicas e científicas, mostrando as suas novidades. E isso gera um ambiente de debate que é riquíssimo. Sim. E que esse é um dos motivos de se fazer esse evento no Brasil, né, que é a característica do nosso Congresso Brasileiro, que a gente tem no mesmo ambiente aquele pesquisador que está avaliando uma tecnologia que talvez esteja no mercado daqui a alguns anos, com o usuário e com a empresa que está fornecendo a tecnologia disponível hoje. Perfeito. Então, quando a gente consegue atrair para um mesmo espaço, para um mesmo coffee break, todo mundo conversando e trocando essas informações, sem dúvida, esse congresso é um dos motores para o avanço da tecnologia no agro brasileiro nos últimos anos. Perfeito, ou seja, as comunidades científicas, não é? Os produtores, o setor industrial, todos ocupando o mesmo espaço. Vamos falar um pouco da programação, começando pelo primeiro dia, o dia 13 de julho, workshops e já palestrantes, não é, Caro Márcio? Exatamente. Nós temos uma programação bastante diversa, em que nós temos palestrantes de altíssimo nível, né? Nós temos os maiores pesquisadores e palestrantes sobre a agricultura de precisão do Brasil e do mundo, falando sobre temas como está a difusão da agricultura de precisão em diferentes mercados. Nós temos tópicos internacionais de altíssima relevância, como a introdução da robótica na agricultura com pesquisadores chineses. Nós temos a presidente da Embrapa falando sobre a agricultura de precisão digital no Brasil. Exatamente, presidente a Silvia faz parte da programação. Nós temos, por exemplo, trazendo a diversidade e a pujança da agricultura brasileira, o senhor Aurélio Pavinato, que é o presidente da SLC Agrícola, para nos ajudar a mostrar para o mundo a pujança da agricultura brasileira. Irrigação. Nós temos tópicos sobre irrigação de precisão, e tudo isso nós temos em paralelo, né? Dos 500 trabalhos, em torno de 150 desses trabalhos são feitas apresentações orais, ou seja, pesquisadores de todo mundo falando sobre suas pesquisas, e o restante desses trabalhos são apresentados na forma de pôster, ou seja, o resumo com o pesquisador do lado ali disponível para conversar sobre suas pesquisas. Mais uma questão que é também única desse congresso, nós temos o que nós chamamos da sala do mercado, onde os representantes das empresas expositoras possuem um tempo para apresentar as novidades das suas empresas nesse ambiente. Então, vamos ter esse ano uma sala dos trabalhos acadêmicos com a seleção dos trabalhos, a curadoria dos trabalhos feita pela Associação dos Prestadores de Serviços, ou seja, aqueles técnicos que estão lá na ponta
fazendo agricultura de precisão na fazenda dos produtores nessa safra, olhando para o que está na academia e dizendo, olha, esses trabalhos aqui nos interessa saber um pouco mais, e convidando esses pesquisadores para uma sala específica para essa interação mais próxima entre o que está na ponta da ciência e o que está lá hoje no campo. Né? Então são oportunidades riquíssimas e únicas, né? Aproximando, não é? Estes públicos. Muito Exato. Bom, perfeito. Então 4 dias com espaços para interação, não é? Entre os participantes, as reuniões das comunidades científicas e ainda essa feira da tecnologia do agro também, então essa aberta à visitação exatamente no mesmo espaço na nossa... Isso, é uma feira que faz parte do Congresso, né? Que ela, para participar da feira, tem que estar inscrito no Congresso. Tá bem. E nós estamos aí com as inscrições abertas, ainda com disponibilidade de inscrição aí para os técnicos que trabalham na área, que estão querendo trabalhar e conhecer mais da área. Perfeito. Então as inscrições no site oficial, que é o ispag.org, não é? Exatamente. Esse é o site da Associação Internacional de Agricultura de Precisão. Tá. Né? ispag.org. Exato. Tá bem. Lá tem as informações para inscrição totalmente online, para participar aí do evento. Olha, imperdível. Quem puder, realmente, até porque abarca todos os públicos, não é? Então, do dentro e do fora da porteira também, né? Passando pela academia. Excelente essa oportunidade para agregar conhecimento de 13 a 16 de julho, o 11º Congresso Brasileiro da Agricultura de Precisão e também a Conferência Internacional da Agricultura de Precisão e digital, né? Não dá para esquecer desse detalhe importante aí. Caríssimo Márcio Albuquerque, presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, muito obrigado. Sucesso no evento. Muito obrigado pela oportunidade e pela divulgação. Aguardamos todos os interessados lá no evento. E agora o assunto é o processo seletivo para o novo censo agropecuário. O IBGE abriu mais de 8.000 vagas temporárias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu inscrições para um processo seletivo com 8.238 vagas temporárias destinadas ao 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As oportunidades são para 5 funções, com contratos de até 12 meses, que podem ser prorrogados conforme a necessidade da operação. As vagas são para agente censitário administrativo, agente censitário de informática, agente operacional regional, agente censitário regional e agente censitário supervisor. Os salários variam de R$ 2.128 a R$ 4.000, além de benefícios como auxílio alimentação, transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais. Os profissionais selecionados vão atuar em atividades de apoio administrativo, supervisão de equipes, suporte tecnológico e acompanhamento da coleta de dados em campo. A seleção faz parte da preparação para uma das principais pesquisas do IBGE sobre a produção agropecuária brasileira. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da banca organizadora IBFC em concursos.ibfc.org.br até o dia 1º de julho, às 23 horas, pelo horário de Brasília. A taxa de participação é de R$ 53. O processo seletivo será realizado conforme a legislação que permite contratações temporárias para atender necessidades de interesse público. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Obrigado, Claudimário. Chegamos assim ao fim deste terceiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, precisa sacar? Pix Saque nos Banripontos, sempre perto de você. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida com o último bloco do programa deste sábado. Estamos de volta com o quarto bloco do Guaíba Agro deste sábado 13, no oferecimento do Senar, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo.
porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Precisa sacar? Vai de Pix Saque nos Banripontos. Saque até R$3.000 usando o celular rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. Muito bem, no Guaíba Agro da manhã deste sábado a gente vai falar de vitivinicultura a partir de agora, pois de terça a quinta da próxima semana, entre os dias 16 e 18 de junho, teremos mais uma edição da Brasil Wine Challenge. Essa é a 13ª e que tem aí uma representatividade de mais de 1.000 amostras provenientes de 19 países. E a gente vai saber mais detalhes, então, do evento, conversando a partir de agora com o Mário Lucas Iegli, o presidente da Associação Brasileira de Enologia. Caríssimo Mário, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Guaíba Agro. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos, né? Estamos aqui muito felizes com essa 13ª edição, né, do nosso Brasil Wine Challenge. O único concurso brasileiro com a chancela da OIV, né, Sandro? Eu acho que cabe muito salientar isso, né, para a gente ter noção do quão grande é esse concurso, né, e quão grande é a importância que ele tem e relevância a nível internacional. Perfeito. Né? 1.127 amostras, caro presidente. Exato, 1.127 amostras. Viemos de uma crescente constante, né? Se a gente pegar em 2022 com 905, 2024 com 1.036, agora em 26 com 1.127, estamos crescendo aí praticamente 10%, né? E isso é excelente, né? Mais de 10%, né? Vinhos do velho e do novo mundo. Exato, 19 países. Rapidamente aqui posso até citá-los: África do Sul, Alemanha, Argentina, Azerbaijão, Austrália, Bolívia, Bulgária, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Nova Zelândia, Portugal, Rússia, Turquia, Ucrânia e, claro, Brasil, né, que leva aí a maioria, né, das amostras, né. Cada país com a sua especificidade, com seu terroir, não é? Isso que eu acho que é o diferencial, não é? Cortes diferentes, não é, presidente? Exatamente, né? Cada país com seu terroir, a sua tipicidade, né, de produtos, de vinhos, de espumantes, de destilados também, por que não? Porque esse é um concurso, né, que vai para toda a linha de vinhos, né? Tudo que é derivado de uva, né, a gente faz, né, a análise, né, o quantitativo dessa degustação, né, que a gente faz, né. Certo. Isso é fantástico. São quantas categorias entre vinhos e espumantes, caro presidente? Muitas categorias. Nós estamos falando de vinho tinto, vinho branco, espumante Brut, Demi-Sec, essa Brut Nature, né? E depois tem os destilados, né? E também os vinhos doces também, né? Claro. Que a gente tem, né? Fortificados, enfim, são todas as categorias, né? Como eu tinha falado, tudo que é derivado de uva a gente aceita, né, para avaliar para o nosso concurso, né? Claro. Avaliação às cegas, e o jurado não tem a menor ideia de onde provém, não é? Não, avaliação às cegas, né? O jurado, ele recebe somente um número, que é aquele número da amostra, e a categoria, claro, se é vinho tinto, vinho branco, se é espumante, né, se não é espumante, ele recebe somente isso. Depois, sim, pós-avaliação, no final do dia, ele vai, né, saber da onde, né, que ele degustou o vinho, somente saber de qual a origem, não da empresa, a empresa não, né, nunca é divulgada, somente lá no dia, né, que vai ser no dia 19, à noite, que as empresas vão saber, né, as empresas ganhadoras, né. Diversificação também na composição do corpo de jurados, não é? Exatamente. Estamos falando, né, de muitos degustadores de fora do país, né. Isso aí também, né, é muito relevante porque se torna um concurso internacional. E para também ter a chancela da OIV, Sandro, tu tem que ter um mínimo
né, de degustadores fora do Brasil, né? Nós estamos falando aí, né, deixa eu só dar uma olhada Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Uruguai. Exatamente. São os jurados, os degustadores, como você disse, né? Exatamente. Tá bem. Estes vinhos que serão avaliados, estas amostras já encaminhadas, elas são de alguma safra em específico ou não? Não. Aí, muito diferente da nossa querida avaliação nacional de vinhos, que é somente da mesma safra, o concurso, né, deixa aberto para a vinícola que escreve o seu produto mandar a safra e o vinho que quiseres, né, que achares que vai ser, né, bom, né, que vai ter uma medalha. Então, não temos safras, né? Tá certo. Muito bem. E aqui do Brasil, quantas amostras mesmo teremos? Nós estamos falando de mais de 800 amostras. Olha só. Do Brasil, né? Também de diferentes regiões? De diferentes regiões, do Brasil inteiro. A gente não tem aqui a quantidade de quais regiões, né? A gente só fala Brasil, né? Porque a gente tem muitos lugares, muitos terroirs, né, distintos, né, fazendo excelentes vinhos. Certo. O evento vai se dar no Centro Empresarial de Bento. Como é que vai funcionar o concurso? O evento se dá nos dias 16, 17 e 18, de terça a quinta-feira, né? Começamos pela manhã, às 9 horas, né? E vamos até às 17 horas, claro, né? Com grupos diferentes, um grupo pela manhã e um grupo à tarde. Aqui na SIC, né? De Bento Gonçalves. Certo. Perfeito. E os resultados no dia 19, um dia após aí, é isso? Exatamente. O resultado no dia 19, à noite, num grande jantar aqui que a gente faz para as vinícolas participantes, né? E aqui a gente vai estar eu lá divulgando, né? Tendo essa honra de divulgar os grandes ganhadores. Somente 30%, né? Que a gente tem... medalha, né? Que a gente chama, né? Que ganha prêmios, né? Certo. Por isso que quanto mais quanto a gente tem isso, mais difícil né, para você ganhar uma medalha, porque muitos ainda conseguem atingir uma nota, né, por uma medalha de ouro, mas fica fora por conta, né, dos 30% que a gente medalha, né? Tá bem. E são medalhas que agregam valor depois ao produto, não? Com certeza, porque o cliente, né, que sabe, o consumidor final que vê que ganha uma medalha no Brasil Wine Change, o concurso que é muito difícil, avaliado somente por pessoas aptas, por enólogos, por profissionais que trabalham com vinho, né, eles vão avaliar e dar uma nota. Se ganhou uma medalha é porque atingiu uma pontuação alta e sabe que aquele vinho tem um potencial de guarda e uma qualidade excelente. Tá bem, perfeito. Quais são os requisitos que são levados em consideração na hora da avaliação? Visual, olfato e paladar. Isso aí, né, são os 3 quesitos que a gente sempre avalia em um concurso. Tá bem. Dentre essas categorias, há, por exemplo, a chegada de novas uvas ou uvas que têm se destacado ultimamente? Com toda certeza. A gente vê que, claro, temos uvas, isso é um quantitativo que a gente vai conseguir ver pós-concurso, né? A gente faz sempre, né? Mas a gente vê que, claro, né? Sempre temos um número maior de vinho tinto, né? Depois vem logo após o espumante, vinho branco, né? E isso é algo que a gente sempre monitora também, né? Tá bem. Mas assim, a gente tem visto algumas castas em específico se destacarem ultimamente. Por exemplo, nós temos visto também as híbridas começando a chegar. Já tem categoria para as híbridas também? Ainda não, mas é algo que a Beta sempre, né, de olho, né, que a gente chama, sempre vendo o que o mercado está reagindo, como que está indo o setor, né, para a gente tentar se adaptar futuramente. Isso já é algo consolidado, né, para os próximos. A gente precisa estar de
está de olho nisso. Ontem mesmo eu estava numa degustação, Sandro, de pives, né, que são variedades híbridas e também melhoradas, né, geneticamente. E cada vez mais na Europa está sendo já plantada e no Brasil ainda sendo testadas, né? Principalmente variedades mais resistentes ao nosso clima. Tá bem. Bom, o evento ele é um evento fechado, é apenas para avaliação ou o público pode participar também? Não é um evento, é um evento fechado, degustadores convidados, né, na sua maioria enólogos e associados da ABE, e depois, claro, né, os nossos convidados internacionais, né, então é um evento extremamente restrito, né, e profissional, né. Tá bem. Mas, de qualquer forma, vai movimentar, porque é bastante gente, vai movimentar, mais uma vez, a cidade serrana de Bento, não é? Com certeza. Nós estamos falando aí de mais de 100 pessoas degustando aí nesses dias, né? E que, com certeza, também vão aproveitar a estada para ir até as vinícolas da região, não é? Com certeza. Principalmente os nossos convidados internacionais. A gente sempre faz um programa com eles para visitar o nosso terroir, mostrar para eles o que a gente tem de melhor, para eles saírem daqui e divulgar lá fora, sempre, né? Então o Brasil, o Wine Change, além de um concurso, também é um grande divulgador do vinho brasileiro, como sempre, né? Claro, perfeito. E temos a certeza de que neste ano teremos aí ótimos vinhos. Eu até nem sei se já teremos vinhos dessa safra, até acredito que não é? Mas se tivermos, ou fica para o ano que vem, com certeza grandes vinhos estão por vir aí, não? Exatamente. Talvez um vinho branco, talvez um vinho jovem, um Gamay, um Pinot Noir, né, que tenha alguma proposta da vinícola de seja um vinho do ano, um vinho jovem, pode ser que esteja no concurso, sim. Mas para essa resposta, né, Sandro, logo mais daqui dois meses e pouco, aí lá em outubro, 17 de outubro, a gente vai saber, mas em setembro a gente já está degustando a nossa avaliação nacional de vinhos, né? Que temos a maior safra, né? Já está consolidado, já passamos aí a 1 bilhão, né, de quilos de uva. Isso aí é um recorde, né, que a gente teve. Isso só falando de Rio Grande do Sul, né? Se a gente mensurar Brasil, é muito mais ainda, que vem a safra agora de inverno, né? Volume e qualidade, né, presidente? Volume e qualidade. A safra deste ano promete muito, né? Estou muito, muito curioso para degustar, né? Agora em setembro, já quando as vinícolas já começam, né, na verdade, já logo mais já estamos recebendo amostras, né? Mas certo. A gente degusta somente em setembro, né? Tá certo. O enólogo Mário Lucas Iegli participa como jurado também, ou voto de Minerva apenas, ou não pode por ser presidente? Na verdade, como eu fico ali todos os dias, eu tento degustar um pouquinho, né, de todos, né? Tá certo. Mas não, como presidente, a gente não vota, a gente não participa de nenhum concurso aqui no Brasil, né? É só a partir do ano que vem, né, Sandro? Meu último ano esse ano como presidente, né? Mas o ano que vem estou aqui de volta, degustando. Perfeito, tá bem. Então é isso, próxima semana, de terça a quinta-feira, 13ª edição do Brasil Wine Challenge, em Bento Gonçalves, né, a capital nacional do vinho, não é, que segue em festa, não é, Fenavinho, Expo Bento, agora Brasil Wine Challenge, para reunir aí, então, mais de 1.100 amostras de 19 países do novo e velho mundo vitivinícola, então, mais uma vez, na nossa Serra Gaúcha. Caríssimo presidente Mário Iegli, da Associação Brasileira de Enologia, muito obrigado pela participação aqui no Guaíba Agro deste sábado. Sucesso aí no evento. Muito obrigado, Sandro. A partir do dia 20 da semana que vem, nós vamos estar mandando para toda a imprensa, né? E o nosso consumidor já vai saber os resultados do nosso Brasil Wine Change. Muito obrigado e um grande abraço a todos. E o Senar vai promover no dia 18 de junho o 3º Seminário de Turismo Rural. O repórter Geandro Michael traz os detalhes. Bom dia, Geandro. Bom dia, Sandro e amigos do Guaíba Agro.
O seminário será no novo Centro de Formação Profissional Rural da Campanha, em Ulha Negra, e vai contar com painéis que vão desde o uso estratégico da comunicação digital até a apresentação de casos consolidados de turismo de experiência e o potencial do bioma Pampa. Na parte da manhã, o público poderá acompanhar a palestra Redes Sociais e a Comunicação Autêntica no Turismo, ministrada pelo influenciador Felipe Pereira, seguido pelo painel O Pampa que Inova, como o turismo rural pode transformar territórios, com Luciane Gomes, que é a presidente da Associação Pampa Gaúcha de Turismo. À tarde, os debates vão abordar os novos nichos de mercado. André Bertolucci, CEO e sócio proprietário do Parque Olivas de Gramado, vai apresentar o painel Olivoturismo, um novo segmento que traz experiência aos visitantes e rentabilidade aos produtores. Logo depois, a turismóloga e instrutora credenciada do Senar RS, Aline Moraes, falará sobre o desenvolvimento do turismo no Pampa. Para fechar a programação, serão apresentadas as trajetórias de empreendimentos da região. Kátia Ferreira de Souza vai falar da bicentenária pousada do Sobrado e Marta Teixeira sobre a Fazenda e Novelaria Santa Marta, do Cordeiro ao Novelo. As inscrições já estão abertas no site do Senar. Da redação, Geandro Michael para o Guaíba Agro. Obrigado, Geandro. Já a segunda edição do Seminário Campo das Ideias, também promovido pelo Senar, tem data marcada, será no dia 9 de julho no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site do Senar RS. O seminário retorna ao calendário em 2026 com a proposta de ampliar o debate sobre os temas que impactam o agronegócio, a economia e a sociedade, ao reunir produtores rurais, trabalhadores do campo, especialistas, pesquisadores e lideranças do segmento. Com o tema Jornada de Conhecimento para quem cultiva o presente e quer construir o futuro do agronegócio e da sociedade, a programação contará com palestras e painéis conduzidos por especialistas e referências nacionais que discutirão temas ligados ao futuro da produção rural, às oportunidades do mercado internacional, também aos desafios socioambientais e ao papel estratégico do agronegócio. A agenda completa será divulgada nas próximas semanas. E assim a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, precisa sacar? Pix Saque nos Banripontos, sempre perto de você. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal do Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube Music, no Deezer e ainda no Amazon Music, que em seguida o programa estará disponível. O programa retorna na próxima segunda-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística da Guaíba. A todos um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Agro.